Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que quem vos fala mais uma vez é vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e ativem a opção de todas no sininho. A palavra de hoje encontra-se no livro de Romanos, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6, que tem o tema: Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 1, o apóstolo Paulo vem nos dizer da seguinte maneira: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Ele escreveu essa carta aos romanos falando sobre a lei, que infelizmente ainda os judeus estão focados somente na lei e ignoram o sacrifício de Jesus, ignoram o poder de Cristo, ignoram o poder do sangue de Jesus, e no máximo reconhecem ele somente como um enviado, assim como João Batista foi um enviado para preparar o seu caminho. Eles reconhecem Jesus só como um enviado de Deus. Mas que o Senhor venha ter misericórdia. E Paulo dá o exemplo que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, tanto a lei de Deus quanto a lei terrena, as leis dos homens. E ele cita o exemplo da mulher no versículo 2, que a mulher que é sujeita ao marido, enquanto ele vive, ela está ligada pela lei, está presa ao marido pela lei, mas morto o marido está livre da lei, porque estaria viúva. Aí ele completa no versículo 3, de sorte que, vivendo o marido, se ela tivesse outro marido, seria chamada de adúltera, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não seria chamada de adúltera se fosse de outro marido, se ela estivesse viúva. Ele deu esse exemplo e depois ele diz no versículo 4, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos,
a fim de que demos fruto para Deus. Ele vem nos dizer que Cristo cumpriu a lei. Por isso que Jesus disse: eu não vim para abrogar a lei, para tirar nada da lei, mas vim para cumpri-la. E Ele cumpriu por nós, certo que ainda devemos obedecer os mandamentos. Aleluia. A lei do Senhor, os preceitos, mas não achar que é a lei e que os mandamentos que vai nos salvar. Isso faz parte, mas o que salva a gente é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Se Ele não tivesse morrido por nós, a gente poderia obedecer às leis, os mandamentos, fazer tudo certo, né? Conforme a lei de Deus, que não ia adiantar de nada. A gente não ia ser salvo, somente os judeus. Mas através do sacrifício de Jesus, né? Aí nós entendemos que é pelo sacrifício dele que nós temos a oportunidade, né? Não vou dizer o direito, porque se não obedecermos também, né, nós perdemos a oportunidade de entrar no céu. Mas através do sacrifício de Jesus que essa porta foi aberta e abriu-se a oportunidade para a gente ser salvo, se a gente obedecer os mandamentos dele, né? Não achando que a lei vai nos salvar, mas sim a obediência aos mandamentos, né? Assim, a vida de santidade, em primeiro lugar o sacrifício de Jesus, depois a vida de santidade e depois a obediência a Deus, que nos dará a salvação. Mas tudo isso por meio de Jesus, como ele disse na sua palavra. Ele falou para Tomé e para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, para chegar ao céu tem que ir por Cristo. Cristo é o caminho. Se tiver qualquer enfermo ou morto, Ele é a vida. Ele pode ressuscitar, como ressuscitou a Lázaro depois de 7 dias. Ele pode curar, como curou a mulher do fluxo de sangue e muitas outras pessoas. E Ele é a verdade. Nele não há mentira, não há engano. Ele é a própria verdade, como ele disse na palavra. Então é por ele, em primeiro lugar, que alcançamos a salvação. Mas é só isso? A gente crer em Jesus e reconhecer que através dele que a gente consegue a salvação, a gente vai ser salvo? Não. Porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém. Então não é só crer e reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não. Isso é muito fácil. Se fosse só isso, todo mundo seria salvo, né? Porque quase todo mundo entende e crê que Jesus é o caminho para a salvação. Aleluia. Mas não é só isso. Ele próprio disse que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Que aquele que for fiel até a morte que receberá a coroa da vida. Então a gente vê por aí que tem outras coisas a se fazer, não é só crer, né, que vai ser salvo, não. Como o apóstolo Paulo falou para aquele centurião: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ali foi uma palavra direcionada só para ele e para a família dele. Tanto que ele creu e a família realmente se converteu e foi salva. Mas para nós, cristãos, não é tão fácil assim. Jesus falou: tem que perseverar até o fim para ser salvo. Tem que ser fiel até a morte, que o reino do céu é tomado à força. Ele falou essas coisas porque não é fácil. Não é somente crer e reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e aceitar ele e só isso já é salvo, não. É uma luta constante, como ele disse, uma batalha. Uma luta do espírito contra a carne, todo dia, todo dia. E aquele que a gente alimentar é quem vai vencer. O próprio Isaías falou que ainda que o número de Israel seja incontável como as estrelas do céu, somente o remanescente que será salvo, somente aquele que tiver uma vida de santidade, não focado na lei como Israel, os escribas, fariseus faziam e faz até hoje, não.
Só é obedecer a lei de Moisés, guardar o sábado, fazer isso, guardar os 10 mandamentos e pronto, já está salvo. Não é assim não. É muito mais do que os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é só a lei. É isso que o Senhor está dizendo, né? Através do apóstolo Paulo, que só a lei não salva. Tem que tirar o foco de só da lei. Tem que ter a lei, mas também tem que ter as obras, tem que ter a fé, tem que ter a santidade, tem que ter a consciência que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem que ter arrependimento, tem que ter muitas coisas para ser salvo. Não é só a lei. Como também não é só crer, né, que Jesus morreu e ressuscitou, que Ele é a salvação, que vai ser salvo, não. É um conjunto de coisas que não pode faltar. E Paulo diz assim, como ele citou o exemplo da mulher: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Até porque a lei envolvia, né, sacrifícios de animais, tinha que matar animal para o pecado ser perdoado. Isso Jesus tirou. Isso não precisa mais matar um animal para os nossos pecados ser perdoados. Isso não. Eu queria ter que essa parte, né, que ele está focando mais, porque quando Jesus morreu, ele fez o sacrifício perfeito, o véu foi rasgado, não precisa mais de sacerdote para interceder por nós. Nós temos acesso direto ao trono de Deus. Mas para chegar lá, perto de lá, temos que santificar, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sede santo como Ele é santo. Assim o Senhor nos ensinou. Então Cristo está dizendo que para esta lei de matar animal, de sacrifício, Paulo está dizendo que para esta lei, nós estamos mortos, não precisa mais sacrificar animal, fazer aquele ritual de sacrifício, de ir lá derramar o sangue no altar, separar a gordura, queimar, isso não precisa mais. Para esse tipo de sacrifício, para esta lei de sacrificar animal, nós estamos mortos, para que a gente sejamos de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Agora a lei que nós devemos obedecer é a lei de Cristo. E os 10 mandamentos também incluído. E o mandamento de amar o Pai acima de tudo, com toda a força, com todo entendimento. Com todo entendimento de amar o próximo como a si mesmo. Que Jesus disse que não veio para destruir a lei, mas sim para aperfeiçoar e cumprir a lei, como ele cumpriu. Só retirou essa parte, né, dos sacrifícios para nós, mas para Israel os sacrifícios ainda continuam, eles continuam oferecendo animal. Mas faz sacrifício de tolo, que oferece animal, mas não obedece a Deus. Oferece animal, mas não reconhece o seu filho como Salvador. Jesus e Deus disse para Saul através do profeta Samuel: obediência eu quero e não sacrifício. O Senhor se agrada da obediência e não do sacrifício de matar animais. Ontem mesmo eu estava lendo uma passagem, se não me engano, no livro de Isaías, foi o próprio Isaías, ou foi Cantares, onde o Senhor falou que tinha nojo das ofertas de Israel, das festas da lua nova, de tudo aquilo que eles faziam, né, em forma da lei, em forma de sacrifício para o Senhor, dos animais que eles sacrificavam, do carneiro, do boi, do novilho. O Senhor disse que tinha nojo de tudo aquilo, porque eles ofereciam, mas ia adorar outros deuses, oferecia, mas não adorava o Deus verdadeiro, oferecia todo tipo de sacrifício, mas não obedecia os mandamentos do Senhor. Então o Senhor não quer sacrifício, Ele quer obediência. Sacrifício de tolo não, quer obediência. E diz mais: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Quando a gente estava no mundo, o pecado nos dominava. Nós éramos cela, né? Nós éramos o animal da cela de Satanás. E nós fazíamos a vontade da carne. E agora não. Estamos livres dessa lei.
da lei que precisava sacrificar um animal para o pecado ser perdoado. Não, hoje Jesus já morreu por nós, os pecados já estão perdoados. Nós temos que nos arrepender, né? Todos os dias ou cada vez que a gente pecar, nem que seja em algo pequeno, temos que se arrepender de novo. Porque Jesus já perdoou e Ele perdoa todos os dias se a gente se arrepender. Que a gente não volte para os rudimentos do passado, onde as paixões da carne nos dominavam, não. Porque essa lei já foi morta, Cristo já morreu e Ele tirou esse peso de nós quando a gente aceitou a Ele. E quando Ele nos aceitou, na verdade, esse peso do pecado Ele tirou de nós. Então não tem por que a gente ser dominado mais pela carne, mas temos que ser dominado a partir de agora pelo Espírito, porque agora somos de Cristo, somos novas criaturas. Como Paulo fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E tudo se fez novo, o que era velho já se passou, agora tudo se fez novo. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Agora estamos livres da lei porque morremos para o pecado, para aquilo que estávamos retidos, que é o pecado. Nós estamos livres do pecado. Se a gente viver em obediência à palavra de Deus, estamos livres do pecado. Para que sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Para que a gente venha servir a Deus em novidade de espírito, procurando agradar Ele cada dia mais, e não na velhice da letra, né? Onde falava que tinha que matar um animal, oferecer um passarinho. Não, isso hoje não é necessário para nós. O que é necessário é a gente obedecer a palavra de Deus e santificar corpo, alma e espírito. Então que Deus vos abençoe em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.